Fala galera, eu sou o Fábio Pereira. No vídeo de hoje eu quero trazer para você aqui os níveis de aprendizagem, os níveis de evolução do ser humano dentro de 4 estágios facilmente identificáveis. Vamos lá? Então vamos nessa. Talvez você saiba e talvez você não saiba que o desenvolvimento humano ele é dado por 4 estágios de evolução, né? Por 4 estágios de desenvolvimento. Eu vou te explicar isso nesse vídeo aqui muito simples, de forma bem simplificada. Como que funciona? No primeiro estágio, nós estamos aqui no estágio de incompetência inconsciente. É o estágio que você não sabe o que você não sabe. Você pode imaginar um bebê recém-nascido, assim que ele nasce nos seus primeiros meses, né, ele vive uma alegria ignorante porque ele não sabe que no futuro ele vai precisar caminhar para poder resolver boa parte da sua vida e que boa parte da sua vida vai depender daquilo dali. Então aquele bebê, naqueles primeiros meses de vida dele, ele vive uma incompetência inconsciente, ele literalmente não sabe que ele não sabe e que ele vai ter que aprender isso no futuro muito próximo. Só que aí vai passando o tempo, ele vai evoluindo, ele vai crescendo. Quando ele atinge o seu primeiro ano de idade ou seus primeiros anos de vida, ele passa automaticamente aqui para o nível 2 da evolução, que é a incompetência consciente. Por que o bebê ele passa logo no seu primeiro ano de vida para a incompetência consciente? Porque ele começa a observar que no seu redor, dentro da sua família, dentro do ciclo em que ele está envolvido ali, as pessoas se movimentam, as pessoas caminham. Então automaticamente ele começa a imitar aqueles gestos e ele começa a aprender. Então ele passa a saber que ele não sabe caminhar e que ele vai precisar aprender a desenvolver aquela habilidade que é de andar. E quando ele começa a perceber que ele precisa andar, ele começa a treinar, ele passa a tentar dar os primeiros passos de vida, ele cai, ele erra várias vezes e automaticamente com muito treino ele passa para o terceiro estágio da evolução do ser humano, que é a competência consciente. O que é a competência consciente? Aqui ele já aprendeu a andar, porém toda a atenção dele é voltada para o desenvolvimento daquela habilidade. Então, quando ele dá o primeiro passo dele na caminhada, ele equilibra todo o corpo dele na perna que está na frente enquanto a de trás se movimenta. Ele começa a reparar tudo que está ao seu redor para ele não tropeçar enquanto ele desenvolve aquela habilidade. Então, aqui ele está numa competência consciente. Ele sabe que ele sabe andar e todo o sistema dele, toda a atenção dele é voltada para aquele movimento que ele está fazendo, para aquele desenvolvimento que ele está tendo naquele momento. E com muito treino, com muita prática dessa habilidade, desse exercício que ele está fazendo, ele passa finalmente para o último nível, que é a competência inconsciente. O que vem a ser a competência inconsciente? É quando o bebê ele atinge a maestria. Ele atinge nesse estágio aqui a excelência. Então ele já começa a caminhar, ele já começa a fazer aquela atividade, aquele exercício de caminhar inconscientemente. Ele não presta mais atenção no corpo dele, ele não presta mais atenção nos passos que ele está dando. Então aqui no quarto estágio, na excelência, na maestria, ele já sabe andar e ele não pensa mais naquilo dali. Então aqui é o último nível de aprendizagem do ser humano, que é a competência inconsciente. Você pode imaginar quando você começa a aprender a dirigir, quando você nasce, quando você vive ali na sua fase da infância, você não sabe que um dia você vai precisar dirigir um carro, você não sabe que um dia você vai precisar ir para uma autoescola, mas a partir do momento em que você começa a perceber que as pessoas dirigem e que você vai ter que no futuro desenvolver aquela habilidade, você passa aqui para a incompetência consciente, porque você sabe que você não sabe dirigir e que quando completar seus 18 anos de idade você vai ter que ir para uma autoescola fazer aula de carro. E quando você vai para a autoescola, quando você começa a aprender a dirigir, você passa para a competência consciente. Você já sabe dirigir, você já aprendeu a dirigir, porém você tem que prestar atenção no volante, na marcha, no pedal de freio, no pedal de embreagem, certo? No pedal de acelerador, para você conseguir desenvolver aquela habilidade. Até que um determinado dia você passa também para a competência inconsciente. Você já entra no seu carro, você já começa a dirigir no automático, você não percebe mais que você está dirigindo e aquilo ali virou para você algo muito comum e você chegou na maestria, na excelência, na competência inconsciente. Da mesma forma, quando você começou a assistir esse vídeo, provavelmente você não sabia que existia os níveis de aprendizagem do ser humano, os níveis de evolução do ser humano. Então você estava numa incompetência inconsciente. Você não sabia que existia esse conteúdo, que existia essa pirâmide, esses 4 estágios de desenvolvimento. Quando você começou a assistir esse vídeo, você descobriu. Então você passou para uma incompetência consciente.
certo? Você sabe agora que o conteúdo existe, que você precisa aprender mais, praticar mais para você chegar na competência desse assunto, desse determinado conteúdo aqui, até que você vai começar a praticar depois de assistir esse vídeo e você vai chegar novamente na sua maestria e você chega na competência inconsciente. E aqui no quarto nível de desenvolvimento, que se você é líder, se você é gestor, se você trabalha com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipe, é importante você conhecer os 4 estágios de desenvolvimento humano, porque para você conseguir conduzir, né, com mais maestria o seu papel de facilitador, o seu papel de um líder, de um coach que vai desenvolver a sua equipe, que vai desenvolver pessoas, identificando exatamente em qual estágio, se ela está na incompetência consciente, se ela está na incompetência consciente, se ela está na competência consciente ou se aquela pessoa está na competência inconsciente, certo? Então, esse vídeo foi de uma forma bem clara, bem simples de explicar para você os 4 níveis de aprendizagem do ser humano. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. E se você curtiu, se você gostou, independente de onde você está vendo agora, se é no Facebook, no Instagram, no YouTube, curte, compartilha, marca seu amigo, que esse vai ser o nosso termômetro para saber se o conteúdo que a gente está trazendo para você aqui está fazendo sentido, se a gente está no caminho certo. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.